Rúbrica Página Aberta. Reflexões Sociológicas. Valdemar Ferreira Ribeiro. A independência e o neocolonialismo. No século XX, em Angola e no mundo, muitos cidadãos, a maioria deles mais velhos, morreram em defesa de sua identidade própria, na luta pela sua suposta liberdade e pela independência dos territórios ao qual pertenciam desde há muito tempo, e agora denominadas novas nações. Não foi fácil a estes cidadãos mais velhos, naquela altura, muitos eram jovens, assumirem uma luta pessoal e nacional, como também foi uma decisão difícil irem para as matas em defesa destes ideais independentistas e sabendo que a vida nesta luta seria muito complicada em todos os sentidos, incluindo o afastamento de suas próprias famílias e deixando estas muitas vezes à sua sorte. Estes guerreiros puseram em risco sua vida e de sua família, muitas vezes. Estes mais velhos, avós, muitos deles, tiveram muita coragem para desenvolverem per si esta consciência profunda sobre quem eram e o que pretendiam ser, eles, os seus filhos e netos e a sua nova nação, pois era mais fácil e seguro nada fazerem e ficarem amorfos. Naquela época de 1950, meados do século XX, aonde o acesso à informação não era democrático como hoje, nem online. Estes mais velhos tinham de ser muito fortes mental e fisicamente para decidirem irem para a mata, lutar pela sua dignidade e de sua família, e sabendo que a morte era um dos riscos mais evidentes. Mas estas dificuldades motivaram ainda mais estes guerreiros de ontem, avós de hoje. E como resultado dessa luta individual e coletiva, Angola, em 1975, transformou-se numa nação independente e inseriu-se no mundo global com seus próprios pés. Apesar da luta pela independência das novas nações africanas, as sementes do colonialismo não desapareceram de todo, e basta um olhar mais atento, profundo e isento pelas sociedades humanas globais atuais. Angola e as novas nações, após as independências, conseguiram expurgar uma parte do pensamento colonial e pessoas diversas que representavam esse sistema ditatorial. Muitos dos modelos coloniais econômicos, sociais e ambientais, alguns bem estruturados e adaptados e outros não, por diversas razões, sobreviveram até hoje. Mas é necessário uma análise sociológica mais cuidada para aprofundar esta questão e identificar seus pormenores e suas razões de sobrevivência, forçada ou não até hoje. Agora, nesta nova era, século XXI, vieram e continuam a vir para todos os países do mundo novos colonizadores, denominados agora como neocolonizadores. Pessoas diversas e diferentes que representam seus países de origem e que buscam explorar outros povos em seu próprio e exclusivo benefício,
Pessoas que, nos novos países para onde migram, impõem seus modos de vida particulares, radicais e muitas vezes fora da lei. Ou seja, estes novos países, africanos e outros, lutaram tanto contra um colonizador e venceram, mas agora têm de enfrentar diversos e diferentes neocolonizadores com seus próprios modelos nacionalistas, e os povos originais tornaram-se cada vez mais invisíveis na sua economia e até na política, e até aceitam serem subalternos, pois a visibilidade é de quem domina economicamente e, muitas vezes, descumprindo a lei. É necessário observar e repetir que esta mesma situação está a acontecer em muitos países, incluindo os países europeus e americanos. Após estes mais de 500 anos de exploração e abuso colonial, com resultados extremamente nefastos para as nações africanas, como resultado deste neocolonialismo diverso e diferente, milhares e milhares de crianças, jovens e mais velhos que até lutaram pela suposta independência de seu país, deambulam pelas ruas das cidades, nos bairros, de dia e de noite, dormem nas soleiras das casas e das pensões, agasalhados por um pedaço de cartão, ao frio e à chuva a molhar, batendo às portas dos carros na esperança de um pedaço de pão, muitas vezes vasculhando os tambores de lixo e lixeiras humanas, à procura de seu sustento. Quando se estacionam os carros nas ruas destas cidades de hoje, nesta ampla África, o normal é aparecerem dezenas de crianças, da mais tenra idade até adolescentes e adultos, de mãos estendidas, a pedirem um pedaço de carinho do céu, uma côdea de pão, mesmo que seja dura e velha, e o mundo olha ou finge olhar para tudo isto e pouco fazer, justificando que hoje em dia todos os países têm suas dificuldades. Agora, com estas novas premissas, o mundo está a complicar-se cada vez mais e o futuro que vem aí não vai ser nada fácil, pois a natureza também parece estar a dar uma resposta dura às alterações climáticas, que foram causadas principalmente pelas nações que um dia foram ou ainda são os chamados colonizadores, com suas economias consumistas, gananciosas e desequilibradas. Angola, neste momento, precisa de pessoas ousadas e comprometidas com um desenvolvimento sustentado, que tenham humildade, reconheçam os erros passados e presentes, de forma a permitir que a voz dos mais competentes e responsáveis sejam ouvidas, para se permitir a possibilidade de um maior desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentados e reais. Mas esta mudança terá de nascer principalmente nos jovens e adultos mais conscientes, que sabem que seus avós lutaram e morreram pela suposta independência e desenvolvimento de sua nação. Os jovens e adultos de hoje precisam assumir uma postura mais ousada, mas mais humilde,
mais inteligente, mais sapiente e mais aberta ao diálogo e, ao escutarem ideias novas, estas ideias podem ser melhores ou não do que as suas. Devem espelhar-se na coragem de seus avós e de seus antecessores, pois o acesso à informação, hoje em dia, é muito mais democrático e qualquer pessoa, no geral, pode obter mais informação e pode desenvolver sua própria consciência e assumir uma atitude mais equilibrada em prol de si e de sua nação. Muitos jovens e adultos justificam sua indolência e seu desligar da realidade, afirmando que a culpa é dos outros, dizendo que não têm professores à altura, dizendo que o sistema não os beneficia, dizendo que não são filhos de papai ricos, etc. Estes jovens e adultos não podem aceitar sua inércia e sua mediocridade, dizendo que a culpa é dos outros, pois essa atitude nega a sua própria vida, nega a sua individualidade, nega a sua autonomia, nega o seu ser ou não ser humano, com potencial próprio de inteligência. A inércia e o deixa andar nega a sua capacidade de ser pensante e responsável, capaz de se liderar e liderar o coletivo ao qual pertence. Esse é o caminho correto e mais equilibrado. Assumir-se, ser, capaz de se projetar sem se desculpar com os outros. Os outros, naturalmente, também são responsáveis do que está errado e do que está certo, mas a mudança fundamental está em cada indivíduo. Não é seguindo em fila que se desenvolve a inteligência, pois quem está atrás só pode ver no máximo o que o da frente vê. É, portanto, necessário andar em linha e ser, pois só assim todos têm a mesma possibilidade de ver o horizonte de cada um. O mestre só é mestre, só desempenhou suas responsabilidades com mestria se o discípulo o ultrapassar em conhecimento. Só aí o mestre pode ter um feedback de que alcançou o âmago de seu trabalho. Construir uma nação nunca é fácil e não se pode simplesmente ser faccioso e destruir tudo o que existe e voltar a construir tudo de novo, pois há imensos pormenores passados e presentes intervenientes nessa construção. Ou seja, começar de novo não é o caminho mais harmonioso e apropriado. O caminho que parece ser mais equilibrado e menos conflituoso é corrigir o que está mal e melhorar o que pode ser melhorado. Esse certamente é o caminho mais sapiente. Os jovens de hoje, adultos, precisam urgentemente de se assumirem por completo como seres humanos, normais e com o potencial de inteligência. Seres humanos com duas pernas, com dois braços, com um cérebro, com uma família ou não, etc. Pois o acesso à informação hoje em dia, neste século XXI, é muito maior do que antes, no tempo de seus avós, que tanto lutaram e até morreram, ou estão a morrer, porque seus netos e filhos optaram pelo conformismo e pela inércia, dizendo constantemente que a culpa e a responsabilidade é sempre dos outros. É importante falar,
mas é mais importante fazer, pois pensar exige esforço. Hoje em dia, o acesso à informação para muitos cidadãos, jovens e adultos, é muito maior do que qualquer rei tinha há mais de 30 anos. E esses reis governavam seus países, e alguns até governavam muito bem. São milhões de crianças do mundo a vaguearem pelas cidades e batendo às portas das ruas, à procura de um pedaço de carinho do céu, de uma fatia de sorriso, de um brilho no olhar adulto, de um pão, de um abrigo, de um saber que lhes permita serem mais fortes, mais conscientes, mais exigentes, mais responsáveis, querendo inconscientemente encontrar uma alma que os albergue das intempéries desta vida onde nasceram. São milhões as crianças que vagueiam pelo mundo e ninguém lhes perguntou se queriam ou não nascer aqui e agora, nesta terra. Estas crianças são parte integral e profunda de nossa mente e não são responsáveis das ações não equilibradas dos adultos, gananciosos ou inconscientes, e são as que menos voz têm.